Vencido pela doença e tendo sido capturado pelos maometanos, a vida de São Luís IX continua repleta de exemplos de heroísmo e santidade, mas que não lembram tanto os feitos de armas de Carlos Magno ou Godofredo de Bouillon, mas sim os feitos de perseverança dos mártires da Igreja primitiva, que se mantinham inquebrantáveis na sua fidelidade a Deus em meio aos tormentos que passavam, até com um santo desprezo pelos seus perseguidores. E é esse o tema do vídeo de hoje. Feito prisioneiro em 1251, São Luís IX é levado à presença do sultão Malek Moaddam, que vai de todos os modos pressioná-lo para que ele restitua Damieta, a fortaleza do Egito, ao sultão, em troca da liberdade sua e dos seus homens. Acontece que o sultão fazia questão de colocar nas cláusulas do Tratado de Paz um artigo declarando que se alguma das partes fizesse alguma coisinha que estivesse indo de contrariedade com aquele tratado, pública e notoriamente se mostrava que ele renunciava a Deus e pisava na cruz. E é óbvio que uma coisa dessa seria sempre um argumento constante para colocar São Luís IX como refém. São Luís IX não vai aceitar isso, assim como os mártires da Igreja primitiva não vão aceitar colocar algumas pedrinhas de incenso diante de um ídolo. E ele vai ser então acorrentado e vão pressionar tanto as correntes nos pulsos a ponto de sair sangue. E o sultão Malek Moaddam, bradando, diz que tem o poder sobre a vida de São Luís e que pode tirar ela a qualquer momento. E São Luís fala assim: podeis tirar a vida do corpo, mas nunca podereis tirar a vida da minha alma. Ameaçado novamente pelo sultão, Malek Moaddam diz que vai vender São Luís IX como escravo para que ele passe o resto da vida carpindo lotes para o califa de Damasco. São Luís IX diz: o sultão pode fazer o que quiser comigo, mas ele não ia assinar esse tratado. Então Malek Moaddam joga São Luís IX na prisão, onde ele vai ser humilhado de todos os modos, mas São Luís IX continua bendizendo a Deus, sobretudo quando, por exemplo, trazem para ele o Saltério, o livro dos salmos e de orações dele. E ele vai bendizer a Deus, ele que tinha todos os motivos humanos e naturais que o levariam à tentação da revolta. Por quê? São Luís IX, como o confessor dele vai décadas depois dizer de forma pública e notória na canonização, no processo da canonização, São Luís IX nunca cometeu algo que pudesse ser imputado como um pecado mortal. A vida inteira ele foi sempre fiel a Deus. Aquele milagre, aquela visão que ele chamou para a cruzada fez com que ele abandonasse tudo e se entregasse nesse empreendimento de libertação da Terra Santa. Então ele vence batalhas e pela moleza, pela que eu comentei dos nobres franceses que procuravam postergar sempre o avanço, a disciplina dos cruzados vai se esvaindo e nem mesmo ele consegue reter aquela situação entre os cruzados. Quando Roberto d'Artois avança sobre Mansurá, desobedecendo a São Luís IX, e todos os seus homens perecem por causa disso, inclusive Roberto, que era irmão de São Luís, uma nova aprovação, onde ele tem que ao mesmo tempo coordenar os cruzados e consertar o desastre causado pela imprudência do irmão dele, que custou a vida dele. E mais uma epidemia que acabou com o exército cruzado e ocasionou a prisão dele pelos inimigos da cruz de Cristo. Tudo tinha dado errado. Ele nunca tinha cometido um pecado, tinha sempre sido fiel a Deus e tudo que ele empreendeu na cruzada tinha desabado, não por sua culpa. Era natural que ele tentasse se revoltar contra Deus. Mas ele sabia, e aqui isso mostra como que um outro santo chamado Luís Grignon de Montfort, que viria séculos depois, escreveu a Carta aos Amigos da Cruz. São Luís IX era verdadeiramente um amigo da cruz. Ele sabia que um Deus crucificado nunca prometeu a vitória para ninguém nessa terra. Se alguém vir lhe dizer: eu vou fazer com que você siga o Evangelho de Jesus, e você vai conseguir dinheiro, conforto, saúde, prazer, tranquilidade, essa pessoa está cometendo uma mentira e uma blasfêmia. Porque essa terra não é um passeio de férias, não é uma Disneylândia. Essa terra é um campo de batalha onde nós devemos sofrer e nos purificar, mantendo sim a alegria dentro de nossas almas, mas abraçando a cruz por fidelidade.
e por amor de Deus para adentrarmos na glória eterna no céu, que é incomparavelmente mais belo do que, por exemplo, a Sainte-Chapelle que São Luís IX mandou construir. Então, essa terra é um campo de batalha, e São Luís IX sabia que o maior presente, a maior graça que Deus pode dar a alguém são as cruzes. Portanto, ele recebia essas cruzes da providência entendendo que não eram castigos, não eram punições, mas eram benefícios que Deus lhe dava para que a sua alma se purificasse e se santificasse cada vez mais. Cristo nunca prometeu a vitória da cruzada para São Luís IX. Cristo lhe chamou para a cruzada e São Luís IX deveria dar o melhor de si. A vitória ou a derrota dependeriam das graças de Deus. E se Deus queria o sacrifício dele de abraçar aquela cruz da derrota por fidelidade a Cristo em meio aos maometanos, ele faria isso e bendiria a Deus por essa graça. Assim, os árabes veem que nada consegue quebrar São Luís IX, que nada consegue fazer com que ele apostate, com que ele se dobre diante do sultão. E tanta fidelidade no meio de tantas tragédias fez com que os árabes dissessem um elogio a São Luís IX, que eu considero um dos elogios mais belos de todos os tempos, que mereceria ser colocado no vitral de uma catedral em homenagem a São Luís. Os árabes disseram: a desgraça lutou corpo a corpo com o rei dos francos, mas não teve forças para abatê-lo. O que mostra que nada era capaz, nem mesmo aquela captura, de vencer um rei cristão. O que é lindo, porque nos lembra também aquela frase do poeta pagão Horácio, que é o seguinte: si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruina. Ou seja, ainda que o mundo caísse em pedaços, as suas ruínas feririam o justo sem assustá-lo. O justo permanece em pé em meio às ruínas do próprio mundo. E assim São Luís IX não se perturba diante de Malek Moadan. E quando o sultão lhe dá de presente roupas, aquelas roupas lindas dos árabes, São Luís IX não aceita. Ele não quer passar a impressão de que é amigo dos maometanos. Era melhor passar o tormento da nudez e da humilhação de usar trapos do que se utilizar daquelas roupas que eram de inimigos da cruz de Cristo. Ele não aceita comparecer em jantares que o sultão lhe convida, porque o sultão queria mostrar São Luís como um macaco numa gaiola. Ele prefere permanecer na cela de prisioneiro e não dá a mínima para as ameaças de Malek Moadan e confia na providência sabendo que Deus vai lhe tirar daquela situação ou vai lhe dar graças para perseverar até o martírio nela. Inclusive, nesse tempo de captura e prisão pelos maometanos, São Luís IX vai ser investido por eles como árbitro, como juiz de vários litígios entre os próprios maometanos que escolhiam o rei dos francos prisioneiro para que julgasse a causa deles, porque sabiam que seria uma sentença de acordo com a justiça e com o direito natural. E o problema de alguém ser um sultão muçulmano ou um César pagão é de que todo o governo é baseado na força e não na legitimidade. E se o governo é baseado na força e na arbitrariedade, é fácil que alguém mais forte venha lá e tome o governo de você, principalmente se for um membro da sua guarda militar. E num belo dia, um conjunto de mamelucos que eram a guarda do sultão Malek Moadan aparece diante de São Luís IX e diz para ele: o teu inimigo sultão não existe mais. Que ganharei como recompensa? E então o mameluco mostra para São Luís a cabeça de Malek Moadan. São Luís não responde nada. Então aquele mameluco vai e ameaça e diz: eu posso fazer com você a mesma coisa que fiz com o sultão. Faça de mim um cavaleiro. Porque os reis, eles investiam como cavaleiros os seus soldados. E isso era verdadeiramente um sacramental da igreja e tornava aquele homem um guerreiro de Jesus Cristo, um cavaleiro, um paladino a serviço da justiça e do bem. E era tanta a fama dos cavaleiros cristãos que aquele mameluco acha que se São Luís IX lhe ordenar, ele vai automaticamente ter a coragem, a combatividade que ele via nos cavaleiros cristãos. São Luís IX responde para ele: fique cristão e eu te ordeno cavaleiro. Os mamelucos se enfurecem, mas eles vão depois conversar com São Luís
e vão dizer Malek Moaddam era inimigo de todas as religiões, mesmo dos maometanos, e portanto ele foi cortado. Mas que eles vão entrar em negociações com São Luís. E demonstrando até uma certa amizade, os mamelucos então se colocam com o rosto no chão, como eles rezam nas mesquitas, em sinal de amizade e se despedem. Quem que consegue entender a psicologia dos árabes é que nem entender aquelas cobrinhas que é o alfabeto deles. Acho que para um ocidental é quase um milagre decifrar, né? Mas em pouco tempo os mamelucos começam a brigar com São Luís porque eles querem impor aquela mesma cláusula de renúncia à fé se ele desobedecesse algo do tratado. São Luís não queria desobedecer, mas ele não aceitaria uma concessão, uma fórmula blasfema dessas. Só que outro problema de você dar um golpe de Estado e se livrar de um sultão é que você também não vai ter legitimidade. Então os mamelucos começam a brigar entre si para ver quem que vai ser de fato o sucessor do sultão. E é essa fraqueza que faz com que eles concordem em se livrar logo de São Luís IX para evitar um possível resgate, um possível ataque cruzado, e aceitam negociações sem aquela cláusula, onde São Luís IX concorda em entregar Damieta para os maometanos em troca da liberdade sua e dos seus homens. Então, o tratado é celebrado, se inicia o pagamento também de um grande resgate, uma grande soma em dinheiro, e com essa soma e a restituição de Damieta, São Luís IX é liberto. E ele se encontra com a sua mulher Margarida, que meses antes da sua captura estava grávida, e ele conhece o seu filho João Tristão, que tinha recebido esse nome porque Margarida entrou em trabalho de parto quando ela soube da notícia que São Luís IX tinha ficado prisioneiro dos egípcios. Então São Luís IX e os seus cruzados começam a retirada, que é pacífica, para os últimos territórios que os cruzados mantinham na Terra Santa, na Palestina, e vai preparando, vai construindo novas fortificações para ajudá-los. Mas a sua grande preocupação é que apenas uma parte do exército foi liberta pelos egípcios. Vários ainda se mantinham reféns, milhares de homens que estavam lá por causa dele. E ele empregou todos os esforços para ir conseguindo mais, entregando resgates e conseguindo acordos para resgatar até o último dos cruzados que estivesse por trás das linhas inimigas. E é quando ele recebe, pouco após ser liberto, uma carta da sua mãe, que tinha ficado como regente, Branca de Castela, pedindo que ele retorne à França porque os ingleses estão ameaçando o país de todos os modos. Então, os sofrimentos de São Luís não acabam com a sua captura, pelo contrário, ao sofrimento moral dele ir embora e abandonar aqueles homens na Terra Santa que estavam lá por causa dele, no Egito, ou de deixar o seu país em perigo e a sua mãe em perigo. Ele passa dias deliberando, os próprios nobres se dividem e ele conclui: minha mãe fez uma ótima regência da França quando eu era criança, ela vai fazer uma ótima regência hoje. Eu vou permanecer na Terra Santa. Mas qualquer nobre francês que quiser voltar para o reino, fique inteiramente à vontade. Vários, como o próprio Duque de Poitiers e o Duque d'Anjou retornam. São Luís IX fica nesse trabalho de reconstruir fortalezas na Terra Santa e resgatar os últimos prisioneiros, com sucesso, que ainda se encontravam em mãos dos egípcios. E é lá que ele vai visitando a Terra Santa. Várias vezes ele sobe e reza no Monte Tabor, que foi onde Nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, tendo a seu lado Moisés e Elias. Em outros momentos, ele visita Nazaré, onde estava a Santa Casa onde Jesus, Maria e José moraram. E que mais tarde os anjos, sim, milagrosamente transportaram para Loreto, para evitar que ela fosse profanada e destruída pelos maometanos, onde se encontra até hoje. São Luís IX, ele visita também e faz grandes fortificações em Sidom, que foi a cidade nos campos dela, onde Cristo multiplicou o pão a partir de 5 pães e 2 peixes para a multidão. E ele vai permanecer cerca de 3 anos na Terra Santa, e recebendo autorização e convite do sultão para conhecer Jerusalém, ele vê a cidade no horizonte, mas não vai, porque ele estava lá para ser instrumento de Deus para a libertação da cidade. E se ele não podia, não estava conseguindo, essa que era a meta, ele não iria como peregrino.
Eu já deixo aqui o meu Pix para que, caso alguém tenha condições de ajudar nesse apostolado que visa levar adiante a doutrina católica, a tradição da igreja, na luta contra revolucionária em frente ao mundo moderno, faça essa ajuda e que Deus os abençoe. E ele permanece nesse período até que um certo dia vem uma comitiva, inclusive tendo um legado pontifício trazendo uma mensagem num tom triste. O legado pontifício começa a falar com São Luís IX com a linguagem diplomática da Santa Sé e diz: vós deveis agradecer muito a Deus que lhe deu uma mãe tão virtuosa, tão habilidosa, uma regente tão competente. O legado trava, então solta: sua mãe está no céu. São Luís IX, abalado, lembrava anos atrás o quanto a mãe dele chorou pedindo que ele não fosse na cruzada, porque o coração de mãe dela dizia que eles nunca mais se reencontrariam. Mas São Luís IX foi por amor e fidelidade a Deus. Mas é claro que uma aprovação dessas pesa e muito. E ele então, abalado, entretanto, diz: louvado sejais Deus, bendito sejais Deus, que me deu uma tão santa mulher como mãe. Ele me deu, ele agora me toma. Então, ele toma as devidas providências para que os cruzados continuem a manutenção das forças na Terra Santa, promete retornar assim que possível e com a sua esposa e seus filhos, então, vai e retorna à França, investindo-se do poder. Mas esse vai ser o tema do meu próximo e último vídeo de uma semana com São Luís. Deus os abençoe e salve Maria.